Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Glória a Deus que a gente está iniciando nessa sequência de meditação, o volume 4. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Capítulo 1 e 2. 5 de setembro de 1900. A esperança, alimento do amor. Como nos dias passados meu adorável Jesus não se fazia ver, eu me sentia desconfiada na esperança de tê-lo de novo. Antes acreditava que tudo havia terminado para mim. Visitas de Nosso Senhor e estado de vítima. Mas esta manhã, ao ver o bendito Jesus, trazia uma terrível coroa de espinhos e pôs-se junto a mim, lamentando-se todo, em atitude de querer um alívio. Então, eu a tirei pouco a pouco e, para lhe dar mais gosto, a coloquei sobre minha cabeça. Pouco depois me disse: Minha filha, o verdadeiro amor é quando é sustentado pela esperança, e pela esperança perseverante. Porque se hoje espera e amanhã não, o amor adoece. Porque o amor, sendo alimentado pela esperança, por quanto alimento se lhe oferece, tanto mais forte se torna, mais robusto, mais vivo o amor. E se isto vem a faltar, primeiro se adoece o pobre amor, e se fica só, sem sustento, termina com morrer de todo. Por isso, por maiores que sejam as dificuldades tuas, jamais, sem sequer por um instante, deves afastar-te da esperança, com o temor de perder, com o temor de me perder. Mas bem deves fazer de modo que a esperança, superando tudo, te faça encontrar-te sempre unida comigo. E então o amor terá vida perpétua. Depois disso, continuou a vir sem me dizer mais nada. Então, que lindo aqui, o amor que é sustentado pela esperança. A importância dessa virtude, que é uma virtude divina, não é uma virtude humana, a esperança, assim como o amor e a fé, é esse amor contínuo. E o que dá continuidade a esse amor é a esperança, é esperar, é confiar. E esse amor perseverante que ele fala, que esse amor expectante também, muitas vezes, que até algumas pessoas dizem, né, o amor expectante, aquele amor de espera mesmo, aquele amor de continuidade, ou melhor, aquela esperança de expectativa, de saber que mesmo que eu não esteja alcançando ainda, mas eu continuo confiando. Esse amor confiante, esse amor perseverante, que vai alimentando o amor. Nós temos a intenção de viver na divina vontade, temos a intenção de viver para Deus, de ser para Ele, de ser nele. Mas muitas vezes a gente não consegue enxergar nada ao nosso redor que demonstre que isso de fato está acontecendo. Parece que a gente está longe disso. Mas o que é importante é a gente crer na palavra, acreditar mesmo, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa inteligência, acreditar, dar crédito àquilo que ele está falando. E se ele diz que esse amor, que é o amor dele mesmo em nós, ele é sustentado por essa esperança, por esse esperar, por esse confiar, a gente precisa se manter confiando, 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 confiando que a nossa parte é esperar, a nossa parte é confiar, a nossa parte é se entregar, a nossa parte é se abandonar no querer de Deus e deixar que Ele faça. E no momento que Ele quiser comprovar alguma coisa, trazer para a gente confirmações, Ele vai trazer no momento que Ele achar que é necessário. Mas da nossa parte a gente tem que ser contínuo, essa continuação. Mesmo que tenha momentos que parece que tudo está desmoronando, parece que a gente está numa aridez horrível, mas manter, a intenção é essa. Então, essa esperança também, ela pode ser refletida por esse manter-se na intenção. É muito importante para a gente não sair fora.
e no dia 6 de setembro de 1900, estado de vítima. Continua vindo meu docíssimo Jesus. Esta manhã, quando veio, quis derramar um pouco de amargura em mim e depois disse-me: Minha filha, eu quero dormir um pouco. Tu fazes o meu ofício de sofrer, rogar e aplacar a justiça. Assim ele adormeceu e eu pus-me a rezar junto a Jesus. Depois, acordando, giramos um pouco entre as pessoas e me fez ver diversos planos que estão idealizando para fazer revoluções. E especialmente via que estavam maquinando um ataque de improviso para ter melhor resultado em seu propósito e para fazer com que nenhum se possa defender ou prevenir contra o inimigo. Quantos espetáculos funestos! Mas parece que o Senhor ainda não lhes dá liberdade para fazer isso. E não sabendo eles a razão, se roem de raiva, porque, apesar de sua perversa vontade, se veem impotentes para realizá-lo. Não é preciso outra coisa senão que o Senhor lhes conceda esta liberdade, porque tudo está preparado. Depois disso, voltamos e Jesus se mostrava todo chagado. Olhe quantas chagas se abriram e a necessidade de estado contínuo de vítima de seus sofrimentos, porque não há momento em que deixem de me ofender. E sendo contínuas as ofensas, contínuos devem ser os sofrimentos, as orações para me aliviar em algo. E se você se vê suspensa, sofre, treme e teme, porque não me vendo aliviado em minhas penas, não vá a conceder aos inimigos esta liberdade tão desejada. Ao ouvir isto, pus-me a rogar-lhe que me fizesse sofrer a mim, e enquanto estava nisto, vi o confessor que com suas intenções forçava Jesus a me fazer sofrer. Então, o bendito Jesus me participou tais e tantas penas que eu mesma não sei como fiquei viva. Mas o Senhor, em minhas penas, não me deixou só. Mas bem parecia que não resistia se seu coração me deixasse. E passei alguns dias junto com Jesus. E me comunicou tantas graças e me fez compreender muitas coisas. Mas parte pelo estado de sofrimento e parte porque não sei me expressar, passo adiante e faço silêncio. Isso é tanta coisa que ela compreende ali, ela deixa de expressar, seja por causa do estado de sofrimento, ou seja porque ela não tem palavras para se expressar, acaba que muitas dessas informações elas escapam de nós. Só que uma coisa que é interessante a gente observar é que quando nós estamos realmente vivendo essa realidade da meditação, da leitura, de contemplar as verdades, o Senhor não deixa de falar conosco, Ele não deixa de se revelar, Ele não deixa de se comunicar conosco, Ele está sempre falando algo. Então, mesmo a gente pensando assim, nossa, a gente perdeu informação, perdeu conhecimento, não, porque a palavra que falou para Luísa é a mesma que fala conosco. E se algo que ele levou ao entendimento dela, seja por uma luz sobrenatural da fé, uma luz ali extraordinária do conhecimento que ele comunicou a ela, e ela deixou de expressar, mesmo assim, ele pode se comunicar conosco, nos informar e nos abrindo essas luzes de conhecimento. Então, a importância dessa continuidade de estar sempre junto, sempre em comunhão, sempre em contato, sempre em conversas com o Senhor, para não perder essas informações, esses conhecimentos que Ele quer transmitir. E ele falando nesse capítulo a necessidade do estado contínuo de vítima, de estado contínuo, de não sofrer um pouco depois parar de sofrer, mas ser contínuo por causa da perversidade que há no ser humano, no homem, a perversidade que está nos seres humanos, que são ofensas contínuas, o ser humano não deixa de ofender a Deus. Então, por isso a vítima precisa continuar sofrendo para aplacar a justiça. E ele falando assim que quando ela se vê suspendida, ela tem que ficar realmente ali, se lamentar, tremer e temer e pedir para sofrer, porque se ele não se vê aliviado, ele vai ali conceder que os inimigos tenham liberdade de fazer acontecer as mazelas, e a permissão dele vai deixar que o próprio ser humano use ali
castigue um ao outro. Então, quando o ser humano está nessa perversidade ali de guerras, nessa época era muita a realidade de guerras, estavam ali em eminência, na verdade, as guerras estavam em eminência, estavam para acontecer, e estavam no planejamento dessas guerras, porque a Primeira Guerra Mundial, na verdade, ela iniciou-se em 1914, mas os planejamentos se vinham já de muito tempo antes. Então, nessa época dela, estava nessa época do planejamento. Então, enquanto ela estava sofrendo como vítima, Jesus estava sendo aplacado e não permitia que os homens fizessem tanto mal. Mas uma vez que a vítima deixa de receber ali os golpes da justiça, Deus deixa a justiça livre para fazer o seu curso. E como que ela vai fazer esse curso? Permitindo as guerras, permitindo os conflitos, permitindo toda essa realidade de sofrimento sobre a humanidade. Então, como ele fala aqui, a necessidade de sofrimento contínuo e de orações contínuas. Hoje nós, assim, estamos numa realidade também, numa época muito difícil. Então, nossa realidade de vítima é diferente. É uma vítima, não somos vítimas de reparação, porque a gente dá a nossa vontade, entrega a nossa liberdade para que Deus possa fazer o uso dela. E assim que a gente tem percebido é que o Senhor tem derramado muito orvalho benéfico na terra, abrindo algumas mentes, abrindo alguns corações, abrindo algumas realidades, de também escancarar a podridão que está no interno das pessoas. Se de um lado a podridão está aparecendo, mas de outro lado também há uma sede de Deus, uma sede de conversão, pessoas realmente ali sendo tocadas, sendo sensibilizadas por determinadas situações, circunstâncias que estão acontecendo, elas sendo movidas a buscar a Deus. Então, assim, a gente vê que a divina vontade está agindo nesse tempo, como realmente ali trabalhando de forma incansável, de forma contínua, para alcançar o reino na terra. Então, que o Senhor realmente faça uso da nossa vontade e da nossa que a gente dá liberdade, faça-se, Senhor. O que o Senhor quiser, faça do jeito que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, tudo que o Senhor quiser, faça. Fiat, 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 nós dizemos, porque sabemos que tudo que Deus faz é o melhor. E aí ele vai operando dentro porque ele opera dentro da nossa liberdade, ele opera dentro da nossa vontade, ele opera dentro de nós. Então a gente deixa esse campo, esse espaço livre da nossa vida, como essas vítimas diferentes, de uma forma diferente, de ser esse espaço livre e disponível para o Senhor agir através de nós. E seja divulgando como estamos fazendo, divulgando nos vídeos, seja da forma que a gente estiver vivendo, desde que a gente esteja nessa contínua entrega da vontade nossa a Ele, e Ele fica livre para poder operar do jeito que Ele quer, do jeito que Ele precisa fazer. Amém, Fiat.